Fala, rapaziada, tudo certo? Pessoal, concluindo o pregão do dia 22/12, para terminar e fechar o pacote do vídeo anterior, que tem um replay, né? Tem um replay lá mostrando como trabalhar com a pré-análise e os gráficos, né? E as tendências e as tribos, pelas premissas. E depois eu tenho a pré-análise do dia 22, que era do pregão do dia. E depois eu tenho a operação que eu fiz, tá bom? Agora, pessoal, na minha pré-análise e no meus estudos lá que eu coloquei no, no replay, eu sempre frisei, você não precisa antecipar a operação até que você tenha consistência. Então agora nós vamos olhar, depois eu fiz a minha operação com base na minha experiência. Então eu antecipei uma entrada num ponto estratégico, né, de venda, tá bem? Então, o preço estava aqui, né, pessoal? Ó, eu disse que aqui no diário era um ponto de venda. Foi isso que eu falei? Então, eu vou botar a linha aqui que estava aqui no diário. Era essa daqui, ó. Pronto, eu disse que apesar do preço estar com esta movimentação aqui, para mim isso aqui era uma falha para o preço cair, ok? Mas eu dependia do 120. Daí nós vamos para o 120, né? Olha só. Aí, no 120, correto? Estava assim o preço, ó. Estava assim o preço, tinha terminado, né, a semana passada desta maneira. E aí, não, aqui é o dia 22. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Dia 22, estava assim, ó. Assim, isto. E eu disse a vocês que o 120, a FIBO dele era essa, e que o preço só vai descer os alvos para baixo, apesar da falha do diário, se o preço inverter essa FIBO aqui. Foi isso que eu falei? Então, se o preço inverter, ele tem a probabilidade de descer, ok? Então, o que que eu fiz ontem, né? Eu fiz o quê? Eu vendi este movimento aqui, né, pessoal? Ó, o preço abriu aqui em cima, veio no melhor ponto de venda do pullback aqui, ó. Ele fez o pagamento, que era aqui, desceu e inverteu a fibra. E agora, se você pega, e o meu trade foi feito ontem, foi feito uma antecipação, né? Uma antecipação, porque eu já tinha a minha região da entrada, ok? Eu já tinha a região da entrada, tá certo? Que aqui coincidia com a região do diário, né? Por que que a linha do diário não apareceu? Deixa eu voltar lá para o diário. Ah, tá aí. Deixa eu mudar um negócio aqui. Deixa eu botar com cores aqui e fazer aparecer lá. Espera aí. Ó, aqui era o ponto da venda. Opa, deixa eu mudar essa cor. Pá, aparência. Tá, cor do diário. Pronto. Agora, pessoal, eu vou lá no 120. Então, eu tinha essa linha para venda e o preço nesta fibra aqui abriu aqui e foi para cima primeiro, tá vendo? Ó? Então, aqui era um ponto de venda estratégico pelo diário e pela fibra micro do 120, que era esta, não é? E se ela falhasse, o preço iria cair. Então, o que é que eu fiz? Aqui eu vendi pelo minuto, na formação dele, né? Nesse ponto aqui, quando começou a se formar a saia, uma falha, e quando ela aconteceu no 1 minuto, na última fibra de alta do 1 minuto, que a gente sempre olha o último movimento, né, pessoal? Para saber o último movimento, pessoal, a gente vai ter que descobrir qual as fibras que estavam lá, né, pessoal? Ó, para saber o último movimento. Então, aqui, conforme eu expliquei no vídeo, né, pessoal, bem explicado, o último movimento era
Este aqui, ó. Por quê, Nando? Porque ele rompeu aqui, pessoal, ó. Vou botar a linha aí, ó. Aqui, ó. Ele rompeu, tá vendo, ó? Eu tinha um movimento, eu tenho um pullback e um rompimento, tá vendo? Então, o meu movimento de alta que tinha que falhar, pessoal, era este aqui só. E aqui já houve a falha, né? Vocês percebem, né, pessoal? Ó, já houve a falha, porque a razão dele é isso, tá bem? Já havia a falha, tá certo, meus amigos? Muito bem. Por isso eu bati aqui para tentar descer com o preço de forma antecipada, né? Mas é o tipo de trade que você não precisa fazer se você não tiver ainda consistente. Você tem que esperar o 10 da entrada, a FIBO do 10 para você ganhar com o Nando, mas ele vai te dar, em algum momento do dia vai acontecer. E se não der, você não vai fazer. Então agora eu vou mostrar para vocês na FIBO do 10 aonde seria esta entrada. Eu disse a vocês aqui, ó, este gatilho quando se formou era apenas um gatilho. O 5 não tinha confirmado esta entrada. Então não dava para vender pelo 10. Então, lembre-se aqui, ó, deixa eu pegar um negócio aqui. Aqui nós temos um gap. Esta era a fibra de alta. Eu mostrei para vocês lá. Este gap aí, tá certo? Então a falha do 10, a fibra de falha do 10 era só este movimento aqui, ó. Certo? Ó, o gap é isso aqui, ó. Eu disse, quando inverter a fibra, o preço vai para o alvo do 120. Foi isso que eu falei. E aí, pessoal, ele inverte aqui, ó. Aqui é o gap, ele inverte e confirma. Se ele inverte e confirma, é só fazer a venda daí, perfeita, para o preço descer. Tá bem? Ponto. Esta era a operação da FIBO do 10. Essa operação poderia acontecer de várias maneiras, pessoal. O preço poderia, ó, o preço poderia tentar, ó, o preço poderia tentar, que nem aqui, ele veio no ponto de compra, que é aqui, não é? Ó, aqui era o ponto de compra, correto? Vou botar a linha aí, ó. Então você tem que ter a paciência, pessoal. Você não pode sair aplicando trade em tudo que é lugar aí. Aí, ó. Pronto. Daí o preço faz isso. Tá vindo para o ponto de compra, pessoal. Aí é o ponto de compra. Porque aqui é o início da minha fila, ok? É o início dela. A razão desta alta, pessoal, está aqui, ó. Tá bem? A razão desta alta está aí, tá certo? Então, vamos lá. Aí o preço está descendo. Veio na razão, tocou a razão, ficou aqui, ó. Tocou na razão, vou botar a linha da razão. E tá no fundo do gap, no melhor ponto de quê? De compra. Ele tem que falhar, pessoal. Mas percebe, o alvo desta compra é aí, ó. Isso aqui é um ponto de compra. Resta saber se os 5 minutos deu a oportunidade de comprar, né? Para você tentar ir com ele, tá bom? Mas não é a venda da pré-análise. Isso é uma compra de retração para haver uma falha para cair. Poderia acontecer aqui a falha e poderia acontecer aqui a falha na impulsão, ou poderia tentar pagar isso daqui, falhar aqui em cima para cair, ou poderia inverter, como foi que aconteceu. Então veja, os 10 minutos ele te dá a oportunidade de tudo. Ó. A tentativa da compra, que não foi.
mas ele dá os seus alvos. O primeiro alvo era aqui, o segundo é aqui. Entenderam? Aí, mas você sabe que é uma retração, que é uma impulsão desse cara aqui, mas você sabe pela pré-análise que o preço tende a cair. Então, tu está esperando essa falha para o preço descer, tá certo? E aí, pessoal, aqui onde o preço está, não é lugar de venda, tá? Aqui onde o preço está, não é lugar de venda. Ah, não, ele já inverteu, é verdade, pessoal, já inverteu aqui, ó. Esse candle nem tinha olhado isso aqui. Esse candle aqui, ó, já é a nova fibra de baixa. Já é a nova fibra de baixa. E a razão dessa baixa, pessoal, já é isso aqui, ó. Resta saber se o 5 te deu a oportunidade de entrada aí. Vamos dar uma olhadinha nos 5 minutos? Vamos lá. O que os 5 minutos fez aí? Ó, percebe que os 5 minutos, pessoal, inverteu a fibra dele? Ah, não. É, deixa eu ver, é alta. É, inverteu. O 5 inverteu a alta, pessoal. Ó, ele rompeu. Então, esta inversão confirma a falha do 10. Então, eu já poderia tentar uma vez. Já era possível. Mas depois, eu não, depois que houve isso aqui, pessoal, ó, na razão, já era a venda lá em cima, tá, pessoal? Já era a venda do M10. Já era a venda da FIB. Isso aqui é continuidade, ó. Vai rompendo e ficando abaixo. Ok? Aí o que, que ele faz aqui abaixo? Ele confirma esta falha deste movimento, ó. Ó, confirma a falha, continua caindo. Você tem que vender. Então, sempre a gente vai. Como é que a gente vende essas coisas, mano? Sempre pela fibra do 1 minuto, pessoal. Por exemplo, olha aqui, ó. Quando fechou o candle 4, eu já tinha a venda confirmada. Então, eu vou tirar todas essas linhas aqui e eu vou lá no 1 minuto saber aonde que eu ia vender. Vamos lá no 1 minuto. Vamos ver. Qual era a fibra que eu tinha que vender no 1 minuto, mano? É o candle 40, tá certo? Era o candle, fechou o 4, era o candle 40. Olha aqui, pessoal. Qual era a fibra que eu tinha que vender? A fibra que eu estava trabalhando, pessoal, era essa aqui, ó, de baixa. Qual é a razão dessa fibra, mano? Aqui, ó, ok? Qual é o movimento micro, Nando, que tinha para o preço, para mim poder vender? O movimento micro está aqui embaixo. Veja, eu não posso vender no 100% dessa fila, pessoal. Ou eu espero romper e confirmar, ou eu espero voltar para os pontos de venda. Aonde seriam os pontos de venda, né? É só você botar a linha na razão, pessoal. Ó, descobriu o primeiro, descobriu o segundo. E pronto, pessoal. Ó, o movimento micro, né, é onde? É aqui, ó, o movimento micro. Tá bem? É aí. Ah, não, desculpe, não é aqui não. É aqui, ó. Movimento micro é aí, ó. Então, olha só, eu tenho esta fibra cujo preço está no 100%. Eu só posso vender se ele esticar para me vender ou se ele volta para cá, quando deu a primeira falha, tá bom? Então, você vai seguindo o preço aqui, pessoal, ó. Vai seguindo. Ó, tá voltando para o ponto de compra. Você não pode vender aí. Ó, aguarde. Você não pode vender no 100% da fibra, pessoal. É impossível vender aqui embaixo. Espera chegar nos testes. Ou ele criar uma outra e criar uma nova possibilidade de entrada. Tá bem? Ó,
Olha aqui. Será que ele criou a nova fibra aqui, pessoal? Não criou ainda, pessoal. Não criou ainda. Aqui, nesse ponto, fechou o 10. Fechou um novo 10. Confirmando. Confirmando a entrada. Tá certo? Ó, fechou aquele 10 verde aqui no 50. Que é o candle 5 de 10 minutos. Então agora você começa a ver aqui onde você vai vender agora. Vamos ver onde que vai ter uma falha confirmada, porque aquele 10 é positivo, né? Lembram disso, né, pessoal? Lembram disso. Então, a partir de agora que o 10 confirmou, eu tenho que achar uma falha confirmada. Será que aconteceu em algum lugar aí? Vamos. Ó, pessoal, olha só. Vê. Ó, acabou de inverter a fibra, tá vendo, pessoal? Inverteu a fibra, tá vendo? Ó, inverteu. Então agora, o que é que a gente vai fazer aí, pessoal? Quando inverte? Mudou o quê? Mudou o lugar que eu vou fazer a minha entrada, correto? Mudou o lugar que eu vou fazer a minha entrada, pessoal. É isso que eu tenho que ver agora. Mudou a minha fibra de impulsão da falha do 10. Mudou. Então agora, pessoal, eu preciso achar o ponto que eu vou entrar. Tá bem? Eu preciso achar o ponto que eu vou entrar. Então, vamos lá agora. Vamos achar. Com calma, com paciência. Você tem que aguardar, pessoal. Não tem o que fazer. Certo? Deixa eu dar uma pausa aqui, pessoal. Só um instantinho. Deixa eu retomar aqui, pessoal. Vamos lá. Então, pessoal, veja. Tu tá esperando a falha. Deixa eu só confirmar o 10 aqui, pessoal. Qual é o candle que eu estou vendendo aqui nessa hora? Ah, é o 6. É 5. Eu estava olhando errado. Pessoal. Aí, é aqui. Ah, não, é aqui. Esta é a falha que eu estou vendendo agora. Certo? Esta é a falha. Então, deixa eu tirar todas essas linhas aqui. Você tem que achar a entrada, tá, pessoal? Você não conseguiu entrar ainda. Você está aguardando as confluências do M1, tá? Você está aguardando a confluência do M1. Vamos lá. Agora sim. Agora vamos tirar essa linha. Você está vendendo esta falha aqui, ó. Não, meu Deus. É, aquela falha ali. Tá vendo? Essa daí. Certo. Ó, pessoal, todo mundo entende o que você está vendendo aqui, né, pessoal? Ó, eu já sou uma tendência, sou uma confirmação, então eu vou cair, tá bem? É isso que você está vendendo, tá certo? Você já poderia ter vendido esta falha aqui, ó. Quando eu rompi, o 5 tinha invertido, você já poderia vender aqui, tá? Quando tá tudo vermelho, pessoal, você pode vender no teste no ponto da venda, não tem problema. Quando tá verde, você precisa da falha confirmada, bem? Então, vamos lá. Agora eu tenho ela confirmada. Tá bom, Nando. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Vamos lá. Então, eu vou botar a FIBA aqui para a gente saber quais são os candles do 1 minuto que nós vamos entrar aí. Ó, tá aí. Aí vai no 1 minuto agora. Vamos lá. Então, a partir do candle 6, tá, pessoal? Eu estava olhando no candle 5, por isso que eu não estava achando o negócio aí. Vamos lá. Vamos descobrir qual é a nossa fibra de venda, tá, pessoal? Do 1 minuto, certo? Qual é a fibra de venda, né? Vamos lá. Olha só, você tem que ser milimétrico com isso. Eu estava nessa daqui, ó, tá vendo? Ó, vamos botar uma linha aqui embaixo para saber exatamente qual é o movimento que eu estou vendendo, para mim saber aonde é a venda. Senão, não vou saber. Então, fechou no candle 6, lá o 10. Eu estou esperando uma falha confirmada. Para mim saber
Qual é a razão deste movimento aqui? É aqui, ó, é este cara aqui, certo? É o primeiro pullback desta, ó. Então, o meu primeiro ponto de venda é este aqui, ó. Tá bem? É lá em cima, tá certo? Ó, vou fazer aqui, ó. Pronto. Aí, é lá em cima, ok? É lá em cima. Então, a razão está aqui, ó. E eu estou querendo vender agora. E o ponto da venda extremo é aqui em cima. Mas eu preciso de uma falha confirmada, ok? Então, vamos lá. Está indo, voltou para baixo. Veja que agora, pessoal, o que ele fez aqui? Rompeu. Rompeu. Já não é mais aqui, pessoal. Já não é mais. Eu tenho que ter paciência. Então, o que eu faço? Eu pego, se eu rompi aqui, eu vou pegar a razão deste movimento. Então, é aqui e aqui. Mas não está confirmado ainda, correto? Ainda não. Aí ele volta. Puta, devolveu a razão lá. Mas rompeu aqui, ó. Eu preciso da falha desse 63 agora. Vá, rompeu. Veio no fundo, ó. A fibra que eu estou vendendo, pessoal, é essa daqui, ó. Eu não posso vender aqui, pessoal. Estou no 100% dela. Eu espero romper e falhar, confirmar, ou ele vai ter que confirmar aqui embaixo. Dos dois. Tá bem? Então, vamos ver. Rompeu de novo. Eita! Vamos ver se ele fez o que aqui. Se ele inverteu. Não, ele não inverteu. Então, ainda continua naquela baixa lá. E a razão continua sendo esta aqui. Aliás, é esta daí. Isso. Aqui continua. Não, a razão é essa aqui de baixo. É uma confusão de razão, né, pessoal? É essa daqui, ó. É este pullback aqui, é o primeiro pullback. Tá bem? É o primeiro pullback. É esse aqui, a razão. Tá aqui. Vamos deixar a linha certa aí para a gente não se confundir. Vamos tirar essa fibra. Ó, a fibra não é essa mais. A fibra que eu estou vendendo é essa. Eu estou esperando a falha. Assim. Olha aí. A fibra que eu estou vendendo é essa daí. E a razão está aqui, ó. É o 56. Aí eu estou esperando uma falha confirmada. Devolveu. Tá, vamos tirar essa linha aqui, que ela não precisa mais estar aqui. Vamos tirar essa também, que não precisa estar ali. Esses é a fibra. Então, aqui, pessoal, ó, a fibra que eu estou vendendo, ok? Eu estou esperando a confirmação da falha. Ou ele faz isso, ou ele para aqui embaixo. Um dos dois. Tá bem? Então, continuemos. Opa! Fez a falha que eu queria, pessoal. Pronto. Eu tenho a minha venda porque eu tenho um ponto de quê, pessoal? De stop curto. Agora eu posso fazer minha venda. Porque agora, olhando a razão, eu descobri aonde foi a falha. Se eu, olha o monte de gatilho que tem aqui, pessoal. Se eu não sei aonde é a razão, pessoal, não tem como eu saber aonde é a falha. É muita coisa, tá bom? Agora, você tem a venda. Pronto. Então, vamos lá. Aí começa a cair, pronto. Aí já cria outra fibra e você começa a monitorar as falhas aí por aqui agora, né? Pegando a razão da falha. Ok? Então é isso. O que eu quis dizer mostrando aqui, pessoal? Eu quis dizer que você não precisa fazer o quê? Você não precisa antecipar até que você tenha consistência. Espera os 10 minutos, fazer as falhas que você precisa
para você fazer seus trades. Se você olha o movimento, pessoal, né? Ó, aqui já tinha o primeiro do gap. Você já poderia ter pego. Aqui é o outro. Olha só. Aqui é outro, pessoal. Ó. Outro. Isso sem contar, pessoal, se o 5 deu venda, o 5 pode ter dado compra aqui nesse gatilho do 10 até no alvo aqui em cima, até os alvos aí. O premissas ele te dá uma, mas desde que seja confirmado, você pode fazer todos esses trades aqui, ó. Por exemplo, se ele deu compra aqui, certamente você aguardou a falha do minuto que entrou, mesmo que ele volte, ele não vai te estopar, porque você vai ter o quê? Você sabe aonde entra e aonde sai. Ele esticou, protege, pronto, deixa que o preço vai embora. Ok? É isso, pessoal. E você vê tantas outras falhas. Olha só. Ó, não veio mais te buscar. Olha aqui, falha, a confirmação, alvo. Aí lá em cima, pessoal, veja. Tudo é perfeito no Premissas, pessoal. Ó, a FIBA é essa aqui, ó. A FIBA é essa aqui. Ok? Aí rompeu, aí a FIBA passou a ser essa aqui. E você vai monitorando de acordo com a leitura dos maiores. E a razão, aqui a razão, esta, daí ela rompeu, aqui ela falhou, ela confirmou a falha aqui, ó, confirmou a falha aqui, tá vendo, ó? É aqui que entra aquela questão de você aguardar um minuto, ó. Entendeu? É aqui que entra a falha. Se você não aguarda um minuto, você pode tomar um stop desse numa operação que vai cair. E se você não conseguiu vender aqui, quando ele faz veja que a razão está aqui, tá vendo? Ó? Tá vendo? Ó? A razão está ali, ó. Olha só. A razão desta falha está aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Porque eu sou o último a fibra, tá vendo? Ó? A razão está aqui, ó. Quando ele falha aqui, ele quer levar na razão. Espera a falha da razão e vende. Pronto. Da próxima do micro, ó. Pessoal, isso aqui é tão perfeito. É só aguardar os 10 minutos, te dar alguns trades no dia que você vai fazer os seus trades normalmente. Você não precisa antecipar. Não há necessidade. Com o tempo, naturalmente você vai ganhando mais conhecimento e vai conseguindo fazer essas antecipações. Entendeu? Então, concluindo, o que eu fiz? Eu antecipei a venda. E está tudo bem, porque eu já tinha feito a pré-análise da queda, não é? Já tinha feito a pré-análise da queda. Então, apenas eu cumpri aquilo que eu tinha visto. Certo, meus amigos? Valeu, rapaziada. Espero que esses dois vídeos, esse e o anterior, tenham esclarecido para vocês o que é o premissas, a paciência e saber, pessoal, quando você faz uma pré-análise com base no premissas, na razão, na falha, na confirmação, você sempre vai ser bem sucedido. Tenha certeza, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau.